E o Gazeta Entrevista já está de volta. O tema desse bloco é aviação. Assunto muito importante, principalmente aqui na Amazônia, onde a população de muitos municípios dependem dos aviões para se locomover. Eu converso daqui a pouco com o advogado Dr. Jorge Ferreira. Ele é presidente de uma comissão de especialistas que está trabalhando no Senado para a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma legislação que rege muita coisa da aviação. A gente vai falar desse assunto já já. Deixa eu só dar um recado aqui para você que gosta de carros possantes. Olha, chegou no Acre a Raviera, uma empresa do grupo Acre Diesel. Agora os carros mais desejados do mundo estão ao seu alcance. Por exemplo, Ram, potência e robustez. Chrysler, luxo e sofisticação. Dodge, força e potência. Jeep, conforto e resistência. O carro dos seus sonhos, agora bem perto de você. Visite a concessionária Raviera e conheça o lançamento do ano. É o Jeep Renegade, o autêntico SUV fabricado no Brasil. O Jeep Renegade é surpreendente, incomparável, a melhor performance em todos os terrenos, o mais seguro da categoria, a maior potência entre os SUVs. Tudo isso e muito mais, toda essa tecnologia está ao seu alcance a partir de R$ 69.900. O Jeep Renegade fabricado no Brasil, você pode fazer um test drive inclusive. Visite a Raviera, uma empresa do grupo Acre Diesel, fica na BR-364, no Santa Inês. E agora eu convido o Dr. Jorge, por favor, doutor Jorge, venha para cá. Tudo bem com o senhor? Ótimo. Seja bem-vindo. Por favor. Então, como eu citei no início, o Senado está trabalhando na reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica e tem uma comissão de especialistas. O senhor é advogado, é aviador, conhece do assunto, está dando sua contribuição e está visitando o Acre também, eu acredito que para colher informações. Boa tarde. Sim, é verdade. Nós estamos aqui a convite do deputado Nicolau Júnior. É muito importante porque ele tem um interesse na aviação. Nós também temos no Acre um parlamentar, nós também temos em Brasília um parlamentar do Acre muito importante, que é o senador Gladson Camelli, que tem demonstrado a preocupação com a matéria da aviação e levado essas questões do Acre. E importante você visitar em loco, não é a primeira vez que eu venho ao Acre, mas essa visita que nós estamos aqui, principalmente ela tem como fundamento tentar sensibilizar as autoridades para que elas possam facilitar a vida da aviação, principalmente dos táxis aéreos, que são empresas que são mini linhas aéreas. Aqui na Amazônia, o senhor está tendo a oportunidade de ver em loco, nós temos um custo muito alto para a aviação. Desde o combustível, aos impostos que se pagam, a dificuldade, a falta de infraestrutura, como pistas, como postos de abastecimento. Quer dizer, quem voa aqui tem uma dificuldade muito maior. Como é que o Código pode melhorar essa situação? Bom, nós estamos tratando dentro do Código, em primeiro lugar, a nossa comissão, lá em Brasília, ela é uma comissão de especialistas, como diz o nome. Então, é a primeira comissão formada dentro do âmbito do Senado, que não é formada apenas por juristas. Então nós temos profissionais das mais diversas áreas da aviação. Nós temos engenheiros formados pelo ITA, nós temos o pessoal da Secretaria de Aviação Civil, nós temos também profissionais da ANAC, que estão lá dentro, representantes das linhas aéreas, representantes dos táxis aéreos, ou seja, então nós estamos praticamente atualizando cada artigo do Código. E aquilo que nós podemos atacar, por exemplo, nós sabemos que a Amazônia contém condições específicas para você operar. Nós sabemos a dificuldade, nós sabemos as pistas que existem aqui, que muitas, assim, às vezes, talvez por falta de pessoal da ANAC ou por regras que talvez não se aplicariam tanto na Amazônia, você pode desburocratizar esses procedimentos e, se isso for previsto de maneira legal, por que não fazê-lo? Porque o que acontece? Nós temos aqui poucas linhas aéreas regulares. Isso abre espaço para os táxis aéreos. Só que o governo não favorece esse vácuo de infraestrutura, não dá nenhum subsídio, não dá nenhuma isenção fiscal. Então, para se manter no mercado de táxi aéreo, é difícil, só se tiver uma outra fonte de renda que possa, de repente, suprir a empresa em maus momentos, porque os altos e baixos são muito frequentes. Como é que o senhor vê essa questão? Realmente, eu digo assim, eu acho que quem mora aqui na Amazônia, né, eu até chamo sentinelas do Brasil, ainda mais que está aqui no Acre, um estado que é distante um pouco do eixo do poder, mas que é um espaço que tem que ser ocupado e que tem que ser integrado, e obviamente que a melhor forma de fazer isso é com a aviação. Olha,
Se você colocar um mateiro desloca dentro da selva em torno de 10 quilômetros por dia, enquanto que você mede a distância entre cidades aonde tem acesso ao rio, em questão de dias, você mede por horas dentro da aviação. E uma empresa, então, aquilo que eu falei, uma empresa de táxi aéreo, para estar aqui dentro, para sobreviver, ou ela faz uma mágica, ou então ela tem que ter um bom planejamento, porque um táxi aéreo tem que cumprir as mesmas exigências que a linha aérea para sobreviver. Tem que ter um centro técnico de manutenção, tem que ter um centro técnico de operações, tem que ter uma gerência de segurança e, obviamente, que tem que operar em pistas que apenas são homologadas. O fator segurança é preciso ser visto com muita atenção. Por quê? Porque não pode se abrir mão de modo algum de nenhum item. No entanto, para se enquadrar no que o código determina, é preciso fazer um esforço que os táxis aéreos não conseguem, por conta dessas questões que eu citei. Como é que vai encaixar as duas coisas? Olha, primeiro você tem que conhecer a região, você tem que conhecer os operadores, você tem que conhecer a prática que eles possuem, a experiência dentro da região, se eles atendem ou se eles não atendem, tá? Como é que isso está sendo feito. Por exemplo, o próprio governo, uma das lutas, das bandeiras que estamos pegando aqui, até mesmo para que as empresas possam investir mais em segurança, em treinamento, uma questão que o próprio governo estadual pode ajudar é a questão da redução do ICMS, que hoje é 25%. Então, para os táxis aéreos que também prestam serviços aéreos públicos, esse valor também, esse valor de 25%, ele pode ser revisto até. Tem táxi aéreo que faz, por exemplo, o transporte de pessoas em estado grave de saúde. Não tem ambulância, não tem barco que tenha velocidade suficiente para salvar aquela vida. Então tem que ser de avião. Uhum. E aí, essa redução do ICMS caracteriza uma prestação de serviço público, né? Prestação de serviço público, apenas as empresas de táxis aéreos é que podem fazer o transporte aeromédico, o transporte UTI, e existem funções sociais até assim, tão ou mais relevantes. Por exemplo, todo o emolumento, todo o dinheiro que tem nos caixas do interior do estado são levados por empresas de táxi aéreo. Ou seja, então também tem um transporte de malotes e documentos, então o táxi aéreo ele faz uma função social relevantíssima. Então, por exemplo, a própria Força Aérea, a própria Exército, quando tem que fazer uma evacuação aeromédica, a maioria das vezes é um táxi aéreo que tem que atender. E aquela situação, se você está com a criança que está em Rio Branco, ou você está em Chapuri, ou você está, por exemplo, em Feijó, para você deslocar isso daí. Tem uma situação que complica um pouco o setor da aviação, que é o diretor da ANAC, por exemplo, ou o conselho de diretores, são pessoas indicadas politicamente para aquele cargo, muitas vezes não entendem absolutamente nada de aviação e são as pessoas que fazem as regras para quem vai voar. A comissão está levando isso em consideração, ou seja, para que elabore um código que esteja de acordo com a realidade? Bom, primeiro, nós não vamos tratar da lei da ANAC, dentro da reforma do CBA. Eu citei para comparar, né? Claro, né? Outra coisa, eu acredito que, já que o senhor tocou no assunto, né, é um assunto realmente instigante, a ANAC agora sofreu uma renovação dentro do seu quadro diretivo. Nós temos esperança também que, inclusive, esses novos diretores estejam abertos para que possam compreender a situação da aviação no norte do país, que é importantíssimo, tá? E como é que podemos colocar? O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele, como uma legislação, ele pode atuar de maneira inclusiva, ou seja, incluir etapas, incluir atas, que nós podemos, assim, inclusive, verificar a isenção de tarifas, que é algo que nós, inclusive, já estamos estudando dentro da comissão, assim como a abertura de capital estrangeiro. Também estamos estudando isso, inclusive, lá, os membros que estão presentes na comissão hoje, como eu falei, todos os membros são especialistas na aviação. O Senado tem prazo para concluir essa reforma? Nós temos prazo para concluir essa reforma, nós temos até dezembro, metade de dezembro desse ano, para entregar um anteprojeto, que então será entregue aos senadores, que irão cuidar disso através de uma comissão. Então vai ser uma comissão específica para esse caso, e uma vez que esse anteprojeto seja aprovado na forma de um projeto, passará por deliberação em ambas as casas. Podemos até ampliar esse prazo por mais 6 meses. O Código Brasileiro Aeronáutico tem 30 anos, não é isso? Sim. Claro que alguma coisa deve ser mudada, mas nem tudo precisa ser revogado. E como é que está essa análise? O que vai ser o foco de vocês? O Código Brasileiro, ele funciona. Ou seja, as empresas estão operando, né? Tudo está funcionando, as pessoas estão adquirindo aeronaves, as pessoas estão funcionando bem. Nós temos que saber que o Código Brasileiro, a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica surgiu de uma decisão que foi colhida durante a subcomissão da Aviação Civil do Senado, que durou de 2012 a 2013 e que viu a necessidade da reformulação do Código. Agora, essa reformulação, obviamente, que nós temos critérios.
Aquilo que está bom, nós podemos deixar, você não precisa mexer, você não precisa trabalhar com outras coisas. Agora, algo que precisa de mudanças pontuais, como, por exemplo, definir quem são as autoridades aeronáuticas. Porque a autoridade aeronáutica, em 86, era o Ministério da Aeronáutica. Hoje nós temos a Secretaria de Aviação Civil, nós temos a ANAC, que seria a Autoridade de Aviação Civil, e temos a própria Força Aérea, que é a autoridade aeronáutica em si. Então, tudo isso daí está sendo visto com critério, são 24 membros. Além disso, também temos uma comissão jurídica que está analisando, e depois que esse trabalho for feito, se passará pela consultoria do Senado. Mas pode ter certeza que a tecnicidade é máxima nos debates. Ainda sobre a questão da realidade da aviação aqui na Amazônia, o governo tem feito alguns anúncios, por exemplo, subsídios para empresas aéreas baixarem o preço da passagem, que esse é um item absurdo. Né? Você voar daqui para Brasília é mais caro do que do Brasil para o exterior. Sim. Né? E reforma de aeródromos do interior do estado, que são anunciadas e que nunca acontecem, ou não na velocidade que se exige. Nesse ponto, o que é que vocês podem colaborar? Bom, o setor ele tem que entender que quando você tem uma comissão temática dentro do Senado Federal funcionando, ainda mais uma comissão que está tratando de um assunto tão amplo como a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, essa comissão ela não precisa ser apenas um fim em si, ela pode ser um meio. Ela pode ser um meio para que as demandas do setor sejam canalizadas. Ou seja, porque ali nós temos dentro da comissão superintendentes da ANAC, nós temos assim comandantes, nós temos brigadeiros, que é o Departamento de Aviação Civil, do DSEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, enfim, então tem várias demandas que podem ser resolvidas sem a necessidade de você tratar diretamente na legislação, porque esse código ele vai demorar talvez um pouco para ficar pronto. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do humor que nós tivermos dentro do governo, do humor legislativo. Agora, o próprio setor pode aproveitar esse momento para estar contribuindo, mandando ideias, debatendo e exigindo essas mudanças junto à agência reguladora e fiscalizadora, que no caso é a ANAC. Eu acredito que o Acre tem muito a contribuir, não só como todos os estados, né, que Sim. estão nessa mesma realidade. Mas, para encerrar, doutor Jorge, como é que o senhor enxerga o futuro da aviação no Brasil, em particular aqui na nossa região? Não existe o Brasil sem aviação. Tá? Esse é algo assim, é impensável. Para a Amazônia, então, a aviação é o meio mais ecologicamente correto de se agir, economicamente mais viável. Eu faço a comparação que na década de 60, o estado do Alasca, nos Estados Unidos, tinha mais aeronaves registradas do que automóveis. E então nós temos, por exemplo, o Acre, que tem um potencial econômico fantástico, que de certa forma tem que ser explorado, mas para explorar você tem que conhecer. E para conhecer, obviamente, o meio aéreo ele é o mais adequado. Eu tenho esperança de ver, eu tenho um sonho com a Amazônia integrada pela aviação, porque afinal de contas não dá para você, muitas vezes, quem não conhece a Amazônia não imagina o que é a topografia da região amazônica, o tanto que é difícil você construir uma estrada, o solo, o tanto que é difícil você trabalhar. Agora, para você construir uma pista, não é fácil, mas ela pode representar muito mais avanço, às vezes, do que uma estrada. E nós temos aqui a Comara, que é a Comissão de Aeroportos da Amazônia, da Força Aérea Brasileira, que tem especialidade. Nós sabemos que o Acre, por exemplo, é difícil você conseguir material básico, brita para você construir. Aqui você não tem, é difícil. Mas, por outro lado, a Força Aérea já tem uma tecnologia que substitui isso daí. Então, o que precisa é que a Autoridade Aeronáutica Brasileira, no caso a ANAC, que ela tenha pelo menos um cronograma, para que ela analise as pistas que tenham aqui, para que elas possam ser certificadas ou autorizadas ao longo do tempo, mas que tenha um cronograma que seja cumprido, que o governo do estado do Acre ele participe mais próximo às empresas de táxis aéreos para saber a necessidade que essas empresas podem guiar o governo também para atingir certos objetivos. Ou seja, tem muito trabalho bom aqui para ser desenvolvido e o Acre eu estou sentindo a receptividade muito grande, principalmente através dos políticos que nós estamos aqui conversando, né, que tem interesse, que tem afinidade com a aviação. Então eu vejo um bom futuro. Muito bem, conversei aqui com o Dr. Jorge Ferreira, que é presidente e membro da comissão temática do Senado, que está trabalhando na reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Muito obrigado, doutor Jorge. Estamos à disposição, tá? Qualquer coisa, e eu agradeço o espaço e espero que as coisas aqui evoluam. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.